Como é a primeira aula do dia de vocês, e como lá no colégio também, nós sempre fazemos um momento de oração e de devoção, não é? Então, a devoção hoje tem como título Escolha. Tomar decisões nem sempre é fácil. Temos medo de errar o caminho, de tomar um rumo que levará a um futuro pior do que o presente e sem volta. Então o salmista nos aconselha: aqueles que temem o Senhor aprenderão com ele o caminho que devem seguir. Salmo 25, 12. Sob Deus tomaremos decisões com mais sabedoria e com a tranquilidade de saber que, seja o que vier, Jesus já conquistou o nosso futuro. Oração. Deus, ajuda-me hoje para que as minhas decisões mostrem o teu amor às pessoas e não me afastem de ti. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe também essa nossa aula aqui. Eu já vou compartilhar a tela com vocês, tá bom? Só um pouquinho que eu tenho que procurar de novo o material que eu perdi quando eu reiniciei o computador. Então vamos lá. Essa e essa. Se por acaso deixarem de me ouvir ou se esse barulho depois voltar, vocês me avisem, tá bom? Podem usar o chat aí e tal. Como eu vou falar da avaliação que eu mandei para vocês mais para o final da aula, tá? Para explicar. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E eu vou pedir para vocês abrirem um livro na página número 28. Eu ainda não vou passar matéria nova, assim, eu sei que esses exercícios vocês já fizeram, mas é importante a gente conversar um pouco sobre eles e fazer a correção não, fazer a correção desses exercícios. Da última aula nós corrigimos até a página 27, então hoje nós vamos corrigir página 28. Vou deixar escrito aí para ninguém se perder. Página 28, letra B. Lembrando que esse exercício, essa lição, está tendo como base o que eu vou abrir aqui agora, a leitura bíblica, né? De Atos. Vamos ver aqui, Atos 2, 1 a 13. Então eu vou voltar aqui para a leitura, que aí vocês vão saber do que nós estamos falando. Atos 2, 1 a 13. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor. E então nós continuamos. Isso. Então, a letra B da página 28, a pergunta é: escreva o nome de 6 locais mencionados nesse texto bíblico. Qual é o texto bíblico? Atos 2, 1 a 13. Esse é o texto bíblico em questão aqui nesse exercício, Atos 2, 1 a 13. Levando em consideração que cada local correspondia a um idioma diferente. Então, se nós olharmos aqui no texto, esse é o texto da descida do Espírito Santo, e aqui está perguntando o nome de 6 locais mencionados nesse trecho, nesse texto aqui. Então, vocês podem usar qualquer um desses 6 ou dessas localidades aqui. Então, olha, Pártia, nós temos a Média, nós temos o Elão, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia. Bom, qualquer um desses locais que vocês citarem vai estar correto. Tá bem? No nosso livro, vai aparecer essa sugestão aqui que vocês estão vendo agora. Pártia, no livro do professor, né? Pártia, Elão, Mesopotâmia, Egito, Líbia e Cirene. Então, qualquer um desses locais que aparecem nesse texto, 6 desses locais vocês então podem colocar na lição de vocês, tá bom?
Alguma dúvida? Então eu vou copiar esse texto. Oi? Não tem dúvida, tá bem. Mas só para ficar aí também registrado, eu vou copiar esses, esses nomes, tá bem? Esses lugares e vou colar aí na, no Skype, que aí depois vocês também podem conferir, tá certo? Então nós temos aqui algum. Opa, foi muita coisa, é demais. Começa aqui do 2, 1 a 13, mais para cima, né? Então, vamos aqui. Então esses são os nomes dos lugares que da onde eram essas pessoas, tá certo? Pronto. A letra C. Conforme o texto bíblico, os discípulos começaram a falar em línguas diferentes. Transcreva o trecho, de novo o texto bíblico é esse, de Atos 2, 1 a 13. Transcreva o trecho que menciona o que ocorreu antes dessa manifestação. Então, apareceram línguas, como de fogo, sobre a cabeça dos discípulos. Mas antes dessas línguas aparecerem, o texto menciona que aconteceu algo diferente. Quem quer dar a sua resposta a essa questão número C? Antes deles começarem a falar as línguas diferentes. Alguém quer abrir o microfone e falar, ou quer escrever? Talvez falar seja mais rápido, né? Pode, pode ler. Correto. Ah, como um vento impetuoso, né? Então, o texto quer dizer que fez um barulho muito grande, e aí essas línguas de fogo, como de fogo, pousaram sobre a cabeça dos discípulos. Então, aqui, olha, se alguém tem alguma dúvida, é só colocar aqui o versículo 3, Atos, capítulo 1, versículo 3. Ali vai aparecer a resposta, tá bom? Atos 1, 3. Mas a resposta aqui, que o Carlos diz que colocou a mesma coisa, enfim, essa é a resposta correta, tá? Que a gente tem aqui no texto, Atos 1, 3. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. As palavras que ela citou agora há pouco são um pouco diferentes dessas daqui, mas é isso que tenha acontecido. Diogo, nós estamos. Obrigado. Já ajudaram o Diogo aí. Nós estamos corrigindo página 28, agora a letra D. Terminamos a letra C, agora é a letra D. O texto dos Atos dos Apóstolos afirma que os discípulos ficaram cheios do. Ficaram cheios de quê? Espírito Santo, exatamente. Ficaram cheios do Espírito Santo. Então a letra C é Espírito Santo. E esse Espírito Santo que capacitou eles a falar nesses idiomas diferentes que eles não conheciam. Tá bem? Alguma dúvida com relação a essas três questões que nós acabamos de corrigir? Senão nós continuamos. Sem dúvidas, é fácil, né? Tudo muito fácil. O o próximo assunto que tem nas páginas seguintes fala a respeito do histórico de algumas traduções. Lembra que eu falei que eu mostrei aqui, por exemplo, se vocês. Eu estou mostrando aqui, vocês estão conseguindo ver a tela compartilhada? Então, não é? Conseguem ver. Então, por exemplo, se aqui nesse site da Bíblia Online que eu uso para fazer para usar nas aulas e fazer as minhas leituras,
particulares também. Então, por exemplo, aqui eu coloco o texto e aqui, se eu clicar, eu tenho, estão vendo, vários nomes aqui de traduções das Bíblias. Eu posso mudar o idioma aqui, estão vendo? Lado direito, eu clico aqui para mudar o idioma. Olha o tanto de idiomas que nós temos no mundo afora, já há uma tradução da Bíblia. Então, as próximas páginas, ou a próxima página do livro de vocês, vai falar da importância dessa tradução. Eu vou abrir uma aleatória aqui. Por exemplo, eu vou abrir essa daqui. Não, Bantoanon. Essa é uma tradução bíblica que deixa eu ver aqui. Aqui. Que já existe no mundo. Olha só. Tem nada a ver. A única coisa que dá para perceber aqui é que está escrito Espírito Santo aqui, né? Cristo. Então, algumas coisas a gente consegue identificar, né? Então, algum problema? Não. Tá bugando, tá bugando muito para mim. Talvez seja só para você. Se para os outros está tudo normal, mas tudo bem, vamos tentar continuar. Então, aqui é só um exemplo de tradução. Então, na página 28, ali embaixo, no pé da página, está falando sobre as traduções da Bíblia. Tá? Então, é só por uma curiosidade, né? Nós deveríamos fazer uma aula bem especial sobre essas traduções, mas aqui é uma parte histórica do que nós estamos falando. Numa das planilhas ou dos roteiros de estudo, eu pedi para vocês assistirem um vídeo sobre a Sociedade Bíblica do Brasil. Né? Então, a Sociedade Bíblica do Brasil é a entidade que faz essas traduções aqui para o Brasil. Né? Então, é interessante se vocês colocarem no YouTube Sociedade Bíblica do Brasil, vocês podem encontrar coisas bem interessantes lá. Tá bom? Mas nós vamos corrigir essas duas questões da página 29, que está falando sobre... está mostrando aqui o fato da ressurreição de Jesus Cristo. Né? Está mostrando aqui o fato da ressurreição de Jesus Cristo. Então, nós vamos ler essa questão. Na verdade, era uma questão de pesquisa, e eu vou ver quem fez a sua pesquisa. A pergunta é assim: a imagem que vocês estão vendo aí é do crucifixo, né? Página 29, só para lembrar quem está mais desavisado. Opa, página 29. Que a imagem do crucifixo de Jesus Cristo, com Jesus, né? E por cima da cabeça de Jesus tem uma placa com uma inscrição. E a pergunta é: procure em diferentes fontes o que está escrito na placa pregada sobre a cruz de Cristo. Em seguida, registre o que você encontrou. Quem quer abrir o microfone e dar a sua resposta para a gente? Pode falar. Jesus. Eu não entendi a segunda palavra. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Ou muitas pesquisas vão aparecer o nome de Jesus Nazareno, o que é a mesma coisa. Nazareno é aquele que vem de Nazaré, né? Então, Jesus de Nazaré, que era a região de onde Jesus era, né? Lembra que nós falamos antes do livro de Atos, das regiões em que as pessoas todas estavam presentes no dia de Pentecostes? Então, Nazaré era a região de onde Jesus era. Então, Jesus Nazareno ou de Nazaré, vírgula, rei dos judeus. Tá certo? Deixa eu ver aqui. É esse daqui que eu quero. Jesus de Nazaré ou Nazareno,
Rei dos Judeus. Tá certo? Tá aqui a resposta também para vocês poderem acompanhar. Jesus Nazareno ou Jesus de Nazaré. Muito bem. Nem precisou pesquisar, a mãe já sabia, né? Legal. O Diogo é um acrônimo da frase bíblica em latim. Você consegue explicar para a gente, Diogo, o que é um acrônimo? Não. Então vamos ver se a gente consegue explicar o que é um acrônimo. Acrônimo é quando a gente, por exemplo, pega uma palavra e com as iniciais de cada palavra a gente forma não uma palavra, mas alguma coisa. Por exemplo, acrônimo, na língua original que isso foi escrito lá, esse I, esse N, esse R e esse I é Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Então, cada primeira letra da palavra formou aqui essa placa. Tá? Claro que aqui está em português, tá? É diferente, né? Então, acrônimo é quando eu pego a primeira letra de cada palavra e formo uma palavra só. Então, é isso que está ali, né? Tá certo que é um acrônimo da início da frase em latim, mas é importante você colocar na resposta que o que aquilo significa é Jesus de Nazaré ou Jesus Nazareno, né? Jesus de Nazaré. Oi? Desculpa, eu não entendi. Volta lá na imagem. Essa imagem aqui, vamos aumentar aqui um pouquinho, aí fica até melhor para vocês verem. Então aqui está escrito Jesus Nazareno, mas alguém aí respondeu Jesus de Nazaré. Tá? Então, qualquer uma dessas duas frases, dessas duas formas, então está correta. Então, Jesus, então essa inscrição aqui em cima significa Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Tá certo? Continuamos então. Podemos continuar? Sim, tudo bem. A letra B pergunta assim: as iniciais INRI, que estão lá em cima da cruz de Cristo, são baseadas no idioma original de registro da Bíblia? Sim ou não? E aí está pedindo para justificar a sua resposta. Muito bem, Carlos. Olha aí o acrônimo ali, ó, INRJ. Na verdade, aquele J vai ser I também, porque é Iudaírio, né? Vai aparecer I também, mas é exatamente isso daí. Ah, vamos ver o que o nosso livro diz para a gente colocar. As iniciais estão baseadas no idioma original da Bíblia? A resposta é não. Por quê? Porque aí está aqui a explicação. Porque a história da crucificação de Jesus é parte do Novo Testamento. Lembra em que língua que foi escrito o Novo Testamento? Quem lembra disso daí? Nós vimos isso numa das primeiras aulas, grego. Muito bem, Yasmin. Então, vejam, o Novo Testamento foi escrito em grego. As iniciais, INRI, são baseadas no latim. E a frase na placa de Jesus foi escrita em três idiomas: grego, hebraico e latim. Então, desse jeito assim, ó. Aquelas iniciais, então essa é a resposta certa. Não está baseado no idioma original, ou essas iniciais não estão baseadas no idioma original da Bíblia, do registro da Bíblia, porque a Bíblia foi escrito a Novo Testamento foi escrito em grego, né? Então as iniciais estão baseadas em latim e a frase na placa está escrito em três idiomas: grego, latim e hebraico. Então INRI não é em grego, que é a língua em que foi escrito o Novo Testamento. Então, essa é a resposta correta para vocês colocarem aí.
em latim, grego e hebraico. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu consigo fazer um print screen aqui e colar aqui para vocês terem a resposta correta aí para vocês. Porque como está uma foto, eu não consigo copiar o texto, tá? Então vocês podem continuar, colocar a resposta certa na lição de vocês então, tá bem? Alguma dúvida? Conseguiram entender por que é que não está escrito no idioma original do Novo Testamento? Porque repetindo só, porque aquelas iniciais estão em latim e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, por isso que aquelas iniciais não são o mesmo idioma em que foi escrito o Novo Testamento. Tá bom? Então, na página 30, nós temos só a histórico de algumas traduções. Sim, eu coloquei que INRI tá certo, é baseado em latim, grego e hebraico. Tá, mas você tem que colocar, a pergunta estão baseados no idioma original do registro da Bíblia? Aí você tem que colocar que não, e aí completar com isso que você escreveu aí, tá bem? Ok, primeiro você colocou não, tá certo. Mais alguma dúvida com relação a isso? Senão a gente continua. Página 30 e 31, nós temos o histórico de algumas traduções, e por isso que eu sugeri para vocês, num dos roteiros de estudos, de vocês assistirem o vídeo institucional da Sociedade Bíblica do Brasil, para que vocês pudessem conhecer melhor. Eu até acho que vou procurar ele aqui para vocês de novo e vou copiar ele no chat aqui. Vídeo institucional Bíblica do Brasil. Vamos ver. Esse daqui, ó. Eu vou copiar esse vídeo aqui e vocês podem assistir então quando tiverem a oportunidade. Esse é o mesmo que eu passei para vocês naquela oportunidade, tá? Então aqui vai contar um pouquinho da história da Sociedade Bíblica do Brasil, como estão feitas as traduções e assim por diante. Então, interessante vocês assistirem esse vídeo da Sociedade Bíblica do Brasil para mostrar como são usadas as diversas traduções. Seja, quem já viu, não tem problema, mas eu estou colocando aqui de novo para se alguém quiser ver novamente, tá bom? Então fica aí como registrado, como registro também. Então vamos lá para a página 32. Aqui está trazendo uma coisa bem legal, bem interessante, que está baseado no Braille. O Braille é a escrita em letras para aqueles que não conseguem enxergar, para os totalmente cegos ou para os parcialmente cegos e assim por diante. Numa dessas, na página 31, aqui no pé da página, aqui da página 31, vocês estão vendo uma pessoa com dois dedos em cima de um papel cheio de furinhos, assim. Isso é isso que ela está fazendo. Ela está lendo com a ponta dos dedos a Bíblia Sagrada, né? Então, só uma curiosidade para vocês, eu vi a Bíblia, lá na Sociedade Bíblica do Brasil tem um museu, e lá no museu tem a Bíblia em Braille. Só o Novo Testamento da Bíblia em Braille é da minha altura, assim, porque o papel é mais grosso, porque precisa ser todo furadinho, assim, para que as pessoas possam ler. Então, o livro é muito mais grosso do que uma Bíblia comum, por exemplo, como essa aqui que eu uso para ler, né? Então, é tipo em relevo, assim. Então, aqui eu tenho toda a Bíblia. A Bíblia em Braille, ela é
quase 2 metros de altura, porque como ela é mais grossa, assim, então ela é muito mais cara para ser produzida, porque é todo um processo especial e assim por diante. Então, o exercício da página 32 vai nos ajudar um pouquinho com essa, como curiosidade também, né? Serve para a gente como curiosidade. Então, vamos lá tentar fazer esse exercício. Complete a frase escrevendo o seu nome no espaço em branco. Então, aqui, esse versículo bíblico é o versículo de João 3,16. Deixa eu tentar mudar aqui o nosso idioma, né? João 3,16. O que está pedindo para fazer aqui é não trocar, mas colocar no espaço em branco ali o seu nome. O que João 3,16 fala? Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Então, qual é a substituição que é para fazer? Porque Deus amou, aí você vai colocar o seu nome de tal maneira. É para ficar, como eu vou dizer, mais pessoal, assim, né? Porque uma coisa é eu dizer que Deus amou o mundo todo. É legal, né? Essa é a verdade. Mas quando eu digo assim, porque Deus amou o Genivaldo, ou seja, é bem pessoal, não é uma coisa, né, tão expansiva assim. Então é uma coisa bem pessoal também. Apesar de que o que está ali é o correto, Deus amou todo mundo. Mas quando eu coloco o meu nome, ainda fica mais pessoal. O exercício 2, o que é para fazer? É para vocês pegarem as letras do seu nome e olharem, por exemplo, como que escreve cada letra em braille e fazer o desenho. Por exemplo, se eu fosse fazer aqui esse exercício, eu ia pegar aqui, olha, essa forma aqui do G, ou seja, 4 pontinhos pintados e 2 em branco, colocar aqui. Eu ia fazer esse formato aqui do E, né? Estão vendo? Como que tem uns pontinhos em branco, outros pintados para colocar. Então é dessa forma que eu vou fazer esse exercício aqui. Eu vou colocar o meu nome, desenhar como se fosse em braille. Conseguiram entender? Sim, então vocês, na verdade, isso é mais como uma curiosidade também, não é para valer nada, é só para vocês saberem como que escreveria ou como que eles iam imprimir o seu nome em Braille, que é a língua dos cegos. Você colocou o versículo inteiro, pô, aí deu um trabalhão danado, hein? Você colocar o versículo inteiro todo com esses desenhos aqui. Aqui não é para colocar, quer dizer, se você colocou, não tem problema. Mas aqui complete a frase do quadro representando o seu nome. Então é para colocar só o seu nome conforme o alfabeto em braille. Se você colocou o versículo todo em braille, então olha, o Carlos fez aqui do jeito mais correto, né? Que essa é a forma de fazer essa lição. É só para escrever o seu nome, Deus ama, e aí Carlos em braille, tá? É exatamente isso que é para fazer. Muito bem, Carlos, obrigado por compartilhar aí com a gente, tá? Então, peguem o exemplo do Carlos aí e façam o nome de vocês em braille desse jeito, tá bom? Muito bem. Vocês já viram o roteiro de estudos dessa semana? Todo mundo já viu lá? Que tem uma avaliação de ensino religioso para fazer. Tá, dá uma olhada lá no final do roteiro de estudos, está lá. Oh, desculpa, é o Felipe. O Felipe está na conta do pai. Tá bom, não tem problema não. Obrigado por avisar, Felipe. Então, o que vocês vão fazer? Ali eu mandei um arquivo para uma avaliação com 10 questões. Vocês ou podem imprimir, eu vou escrever aqui para vocês não esquecerem. Ou vocês podem imprimir
E aí, responder, tirar uma foto e me mandar, tá bem? Essa é uma forma. Ou vocês podem, no computador, colocar o número da questão e a resposta. Ou seja, não precisa copiar a pergunta. Coloca assim, número 1 e põe a resposta. Número 2, põe a resposta. E aí mandar para mim também esse arquivo que vocês forem gerar lá no computador, tá bem? Então vocês têm duas formas de fazer essa avaliação. O que eu preciso que vocês façam é que não mandem aqui por Skype para mim, porque depois eu não vou conseguir encontrar as provas de todas as turmas, tá? Porque é difícil, vai ser complicado para eu encontrar. Vocês vão necessariamente mandar para o meu e-mail, que está lá no roteiro de estudos, mas que eu vou deixar aqui, genivaldoagner.luterano.com.br. E vão colocar, tanto na prova como no e-mail, no assunto do e-mail, o nome e a turma. Tá bem? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Felipe. Vai colocar. A data de entrega também está lá. Eu já vou falar sobre ela, só um pouquinho, tá? Então, por exemplo, no e-mail que vocês forem me mandar, ou pedir para o pai mandar, ou a mãe, enfim, vocês vão colocar. Eu vou citar o exemplo do Felipe. Felipe, sexto B. Tá bem? Sexto B. Esse é o exemplo que vocês vão me citar. O meu e-mail, Diogo, tá aí por cima, tá bem? genivaldoagner.luterano.com.br, tá certo? E no roteiro de estudos também está. Vocês têm o prazo de até o dia 8 de junho, às 23 horas e 59 minutos, tá? Se vocês mandarem a meia-noite e um, não vai valer mais 10 porque vocês me entregaram fora do prazo, tá bem? Então, o prazo de entrega é 8 de junho, às 23h59. Mandem, então, quanto antes vocês conseguirem, tá bem? Porque vai que deixa para a última hora, a internet não funciona, aí o computador não funciona, o que pode acontecer, como vocês viram aqui hoje, não funcionou bem no início, então, essas são as recomendações. Então, relembrando, ou imprime, responde, tira uma foto e me manda, ou escaneia também, quem quiser fazer isso. Ou abre um documento Word e coloca lá, número 1, a resposta, número 2, a resposta, número 3, a resposta, e assim por diante. Quando for me mandar o e-mail é importante colocar o nome e a turma, nome e turma, e necessariamente mandar para o meu e-mail, não mandar aqui pelo Skype, tá bem? Alguma dúvida? Ok. Então tá lá no roteiro de estudos de vocês. Oi, quem está perguntando? Então, tanto a avaliação como o e-mail para onde vocês têm que enviar, como aquilo que eu acabei de colocar aqui, está lá no roteiro de estudos, tá bem? Lá no finalzinho, vocês vão encontrar a avaliação do sexto ano. Então, façam lá e me mandem até o prazo aí do dia 8. Quem mandar depois, eu não vou considerar mais como nota total, mas vai descontar alguma coisa, tá bem? Mesmo que tenha acertado tudo. A nota, a nota eu vou passar depois, tá bom? Não se preocupem. A nota eu vou falar assim que fechar o bimestre, fechar a nota, aí vocês também vão receber o boletim com as notas, tá bem? Mas eu posso, assim que eu corrigir numa aula online, ler a nota de todo mundo também. Mas a prova está super fácil, a avaliação está super fácil, vai ser super tranquilo para vocês fazerem.
Não precisam se preocupar muito não, tá bom? Tudo bem, gente. São 2h42. Então nós encerramos a nossa aula assim. Assim que terminarem a avaliação, me mandem, por favor, para que vocês não esqueçam, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato pelo e-mail. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.